sejam muito bem-vindos ao Balé de Verdade Podcast. Eu sou a bailarina e professora Fernanda Ruschel, junto com meu digníssimo marido não bailarino, Iago, e o nosso filho Mateu, que está aqui com a gente hoje, para não chorar. Gente, hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, o Leonardo Santiago. Ele é fotógrafo de moda, quase aposentado da função de fotógrafo, porque hoje ele acaba se dedicando muito mais como empresário, né, e fundador e gestor da Collect Labs Studios, que é uma produtora audiovisual especializada em moda, que hoje tem um portfólio de marcas como Reserva Gol, Tecnos, Condor, Euro, Sonho dos Pés, Sapatella, Solier, Paramour e muitas outras. Eu acho que é legal de comentar também que a empresa do Léo não trabalha só com essas grandes marcas. Na verdade, eles atendem desde uma loja ali, às vezes de bairro, e hoje, né, pelo trabalho, pelos frutos que deu, hoje ele tem conseguido aí trabalhar com marcas cada vez maiores. Então, muito obrigado, Léo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a Acho vocês. que você vai agregar muito hoje para o mercado do balé como um todo, o mercado mais da dança, né? Acho que é muito legal a gente trazer essas experiências externas, insights, tendências, porque acaba ajudando a florescer ainda mais esse mercado que, por mais que ele seja muito antigo já, né? Quando a gente olha e compara com outros mercados ali, ainda tem muita coisa que para a galera do balé é novidade, assim, sabe? Então, acho que o bate-papo de hoje vai ser muito legal. Para a gente iniciar, conta um pouco mais sobre você, assim, né? Como que, enfim, você iniciou na fotografia, como que você chegou hoje, né, nesse status ali de produtora. Conta pra gente um pouco mais essa tua jornada. Boa, legal. Obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz aqui, acho que vai ser super legal. Cara, eu tenho uma jornada empreendedora desde muito novo, né? Enfim, já tive diversos negócios, pequenos negocinhos que toda a minha trajetória foram agregando de alguma forma. E ter caído nesse mercado audiovisual foi algo muito despretensioso. Eu e a Gabi, que é minha sócia, né, a diretora criativa no estúdio, ela era modelo e no meio do caminho ali ela recebendo produto para fotografar, acabou tomando um bolo de um fotógrafo que me chamou para ajudar ela e acabou que não querendo eu fui ajudar. E aí a gente começou aquilo ali fazendo hobby, acabou entrando na pandemia, foi onde teve a virada de chave de as marcas não poderem fotografar, precisarem. Então a gente, como um casal ali naquela época, ela como modelo e eu fotografando para ajudar ela sem ser fotógrafo, né? Porque eu não era fotógrafo, eu fotografava quando eu era moleque, na minha adolescência, com meus amigos, nunca tinha fotografado moda, mas tinha algum conhecimento ali e ela foi me ajudando a aprender. E ela como modelo, ela me chamou, como falei, e a gente começou a fazer aquilo. Eu trabalhava em empresa, trabalhava com tecnologia, em outro mercado, nada a ver com isso, e no dia a dia ali da gente ir fazendo essas fotos, com a pandemia a gente começou a ter um volume muito grande, e aí isso foi ganhando uma escala que a gente não imaginava, até que chegou um momento que a gente decidiu se arriscar. Então eu pedi demissão do meu trabalho, ela focou nessa parte de direção e a gente começou essa produtora, né? Eu acho um ponto muito legal de falar que eu nunca, como eu falei que eu nunca fui fotógrafo, eu não abri um estúdio com a cabeça de artista, que é o que os fotógrafos têm, né? Eu abri um estúdio com uma cabeça empreendedora, então pensando num modelo diferente, um modelo de negócio diferente. Então eu não abri o estúdio do Léo e da Gabi, a gente abriu uma produtora com um nome que não era vinculado ao meu nome como fotógrafo, não era vinculado ao nome dela, e a gente sempre priorizou muito isso, e eu acho que por isso a gente conseguiu ir ganhando escala, né, mostrando um profissionalismo que muitas vezes é difícil ter nesse mercado. Os fotógrafos, a galera do audiovisual, eles são muito artistas e é muito legal ter isso, mas eles não têm muito lado
de empresário ali, de responsabilidade. E eu acho que isso fez a gente conseguir se destacar e ir ganhando escala. Você falou aí muito das marcas que a gente trabalha hoje, que são marcas grandes, né, grupos grandes, mas a gente não começou assim, a gente começou atendendo, cara, as marquinhas pequenininhas. No início eu não sabia nem precificar, então a gente não, assim, tomou muito na cabeça, mas a gente tinha uma missão que era facilitar e agilizar esse dia a dia de produção de conteúdo das marcas. E aí a gente conseguiu montar um modelo de negócio para fazer isso, e aí a gente conseguiu ir ganhando escala, aprendendo dia a dia. A gente começou sem saber nada, e aí foi indo, e hoje a gente conseguiu ter essa marca que, querendo ou não, tem uma relevância aí no mercado. Que legal, cara. E deixa eu te perguntar, se você fosse tentar diferenciar, assim, pra galera aí de casa, uma produtora, por exemplo, de um estúdio de fotografia, assim, né? Você consegue detalhar um pouco melhor, assim, até onde que vocês vão enquanto produtora, enfim? Eu não gosto também muito do nome produtora, mas eu acho que não tem outra nomenclatura, né? A gente teve uma época que falava que a gente era uma agência, querendo ou não, a gente trabalha com produção audiovisual para marca de moda, segmentada para marca de moda. Eu acho que a grande diferença da gente para uma produtora audiovisual é que a produtora audiovisual entrega o audiovisual, que é o quê? A fotografia, a filmagem e uma produção executiva, minimamente ali. E a gente sempre entrou com toda a produção, né? Uma produção 360. Então, desde a coleta das peças em qualquer lugar do Brasil, né? A gente consegue fazer toda uma produção com toda a direção, desenvolvimento de moodboard, cast de modelos. A gente, de fato, pega o produto, desenvolve tudo, entrega tudo pronto. Então, quando a marca é pequena, que não tem esse lado criativo, a gente desenvolve tudo para a marca e entrega tudo pronto, com um cronograma, com uma forma de pagamento diferenciada. Então, acho que é muito por esse lado, né? Uma produtora audiovisual entrega ali o audiovisual e uma agência não tem a parte audiovisual muitas das vezes, e a gente acabou unificando ali a parte de agência e audiovisual para um serviço único, entendeu? Eu acho que foi isso que fez a gente conseguir ganhar se diferenciar, né, no mercado. Legal. Por exemplo, às vezes eu tenho acompanhado alguns shootings, né, de algumas marcas mais focadas no balé e tudo mais, e eu sinto muito que a galera, eles na verdade, eles têm a ideia de forma interna ali e não acabam desenvolvendo isso necessariamente com a equipe que vai gravar e tudo, eles chegam lá para fotografar, né? Então, não... Acredito que o trabalho de vocês na Collect Lab seja muito mais intenso nesse processo criativo, ajude a pensar mesmo em como, enfim, conceito, né? Total. Isso seria essa etapa de moodboard que você comentou? Pra gente a parte mais importante de uma produção audiovisual é a pré-produção. É onde a gente tem o primeiro contato com o cliente passa esse briefing, né, do que ele quer. Então, quando a marca é pequena, muitas vezes não tem nem briefing, tem só uma coleção, alguns produtos para fotografar, não tem ideia do quão complexo é fazer uma produção. Então, eu acho que esse é o maior erro, na verdade, de uma marca pequena. Quer fazer uma produção, agenda um fotógrafo, agenda um estúdio, escolhe um modelo, muitas vezes não tem dinheiro, pega a amiga, sabe? Isso acontece muito. Eu acho que esse é um dos maiores erros. Assim, chega no dia, olha pro fotógrafo, olha pro modelo, fala assim, eu tenho que fazer foto desses produtos, faz aí. E, cara, nunca vai funcionar, porque o fotógrafo não é ele que direciona as fotos, a modelo também não é ela que vai direcionar, e você acaba tendo algo padrão que o fotógrafo vai falar qual é a luz ideal e não vai ter um resultado legal. Então, a pré-produção, a gente diz ali que é 80% do trabalho e é 80% o que responde 80% do resultado final. Então, como que é uma pré-produção, né? Acho que é legal falar isso. A nossa produção hoje demora em torno de 1 mês para ser feita. E 3 semanas é só de pré-produção. Então, é todo o desenvolvimento de moodboard, pesquisa de modelo, qual vai ser a locação, vai ser no estúdio, qual cenário, qual a iluminação, qual o acting, qual o styling,
Mesmo que você seja uma marca de roupa, a modelo muitas vezes tem que ter um sapato, tem que ter um acessório, tem que ter alguma outra coisa. Vai ter cenário? Não vai. Então, tudo isso é definido antes para estar tudo alinhado com o conceito que a gente quer entregar. E isso é aprovado antes. E todo time recebe isso antes de ser da sessão. Então, quando a gente vai para uma produção, todo mundo sabe o que vai ser feito. E não fica naquela perda de tempo, porque uma diária de produção parece ser muito, mas é muito corrido. Então, assim, a pré-produção, com tudo alinhado, as coisas acontecem e a gente consegue chegar no resultado legal. E aí, depois é só executar o que foi planejado, entendeu? E a gente nunca chega numa diária de produção sem saber o que vai ser feito, sem saber qual produto a gente vai fotografar. A gente chega com o call sheet, né, que é o cronograma do dia, com quantidade de looks por hora que a gente vai fotografar. Então, assim, é bem organizado e é um trabalho que demora ali 3/4 do tempo de produção como um todo, entendeu? Sim. E, Léo, além dessa pré-produção, você que trabalha aí com grandes marcas, o que você elenca que são, assim, as 3 principais coisas diferentes que as grandes marcas dão certo ali no seu trabalho, tipo assim, com o que você trabalha atualmente? Legal. Eu acho que para uma marca hoje, assim, uma marca pequena, ela conseguir ter destaque no mercado, e a gente falando de uma marca pequena que não tem uma loja física, por exemplo, está só no mercado digital, o mercado digital é uma guerra de tempo. Então, você está scrollando ali o feed e você tem que ganhar quem vai parar o feed, né, parar de rolar para ver o seu conteúdo. E com a evolução das câmeras, do iPhone, né, da gente conseguir fazer um conteúdo legal, você consegue bater de frente com uma marca grande, sem ter o investimento da marca grande. Porque, querendo ou não, a marca grande está usando o mesmo equipamento que você pode comprar hoje, e isso faz... te coloca acaba com aquela discrepância que tinha antigamente da marca fazer uma capa de revista e ninguém conseguia fazer. Hoje em dia, cara, e para rede social, na verdade, um conteúdo orgânico é o que mais converte, né? Então, você não precisa ter um puta de uma campanha para conseguir chamar atenção. Então, se você tiver uma mínima atenção em ter uma foto legal, ter um vídeo legal, um vídeo que conecte com o seu público, vamos supor que você seja uma marca de uma mulher mais madura, 40 a mais sofisticada. Não tem por que você botar uma menininha de 18 anos, super sexy, para fazer foto pro seu produto que você não vai se conectar. Então, você tomar cuidado com esses pontos já é o principal. E, de novo, né, quando você for fazer um conteúdo, você ter essa regrinha ali dos 80% da pré-produção. Você pensar o que vai ser feito e não só mandar um produto para alguém ou não só contratar um fotógrafo para ir fazer foto. Outra coisa é trabalhar com influenciadoras. Então, se você é uma marca pequena, você tem pouco alcance, você conseguir ter uma rede de influenciadoras e não necessariamente uma Virgínia da vida, que você não vai ter dinheiro para pagar, e até, na verdade, isso é até um ponto legal, né? Você contratar uma Virgínia, muitas vezes, nem é legal para você, porque é um canhão de mídia aquilo ali, e aquilo ali vai para todos os públicos, e não vai segmentado para o que você quer. Então, você trabalhar com micro-influenciadoras segmentadas do seu mercado, cara, pode ser uma menina a gente está falando de balé, né? Pode ser uma menina ali de 500 seguidores, às vezes ela é super engajada, e ela comunicar para você, ela pode trazer muito mais venda do que uma outra de 50, 100 mil seguidores, entendeu? Então, você conseguir segmentar bem isso, trabalhar com permuta, trabalhar com parceria, valorizar essas pessoas para fazerem parte da sua marca ali, né? Comprarem seu sonho, eu acho que isso... Aumenta o seu alcance, né? 100%. Então, você tem lá 10 mil seguidores, se você está só todo dia postando no seu Instagram, você está comunicando para 10 mil. Se você fala com uma menina que tem 500 seguidores e ela posta, você está falando para 10.500. Então, se você consegue ter essa rede, isso vira uma propulsão ali de alcance para sua marca que é muito mais barato do que você
querer contratar a modelo XYZ para fazer uma puta de uma campanha, sendo que uma campanha, ninguém quer ficar vendo aquela campanha durante um ano. Então, você vai fazer uma campanha ali para usar durante 3, 4 meses, e você tem uma parceria com uma influenciadora que está toda semana postando sobre você, isso vai gerar muito mais credibilidade para você, sabe? Sim. Léo, muito legal você ter falado essa questão de influencer, né? Porque, de fato, a gente tem visto que isso é uma tendência, de fato, né? As marcas, enfim, fitness, as marcas até mais específicas, assim, como o balé, eles apostam ali muito em personalidades para alavancar aquela marca. E é legal de comentar também é que, às vezes, a marca que ela está começando, muitas vezes ela nem sabe, né, como fazer um conteúdo que vai engajar. Porque imagina, acabei de começar a marca, tô ali com, sei lá, você falou 10 mil seguidores, mas para uma marca de balé isso é até bastante, assim, né? Às vezes você tem lá menos de 1.000 seguidores, aí você nunca fez um conteúdo que deu certo, né? Então, se você tem a possibilidade de repente contratar uma pessoa que, pô, ela já sabe como fazer um conteúdo que dá certo, né? Isso acelera muito esse processo, né? Mas assim, uma outra dúvida que, cara, eu acho que é legal pra galera se balizar e tudo mais, óbvio que são mercados distintos ali, mas quanto que hoje você tem visto ali as marcas investirem, por exemplo, num cachê de uma modelo ali para um trabalho de uma diária, né? Que é um dia ali de foto, seja campanha ou a parte mais de estúdio para site? Essa é uma pergunta muito difícil de responder porque acaba que a modelo hoje ela é o maior investimento da marca, muitas das vezes, né, dentro de uma sessão. E isso depende muito do perfil. Então, se você é uma marca de um público mais novo, você consegue contratar uma modelo new face ali, por exemplo, sai muito mais barato do que se você for contratar uma modelo mais velha, que já está há um tempo no mercado e tal. Então, depende muito, assim, mas hoje, cara, é uma pergunta difícil de responder, assim, meio comprometedora, porque o mercado muda muito de estado para estado, né? Então, no Rio para São Paulo são valores diferentes, mas você consegue contratar uma modelo por uma marca pequena por R$1.000, mas outra, eu acho que a marca pequena que não tem nem R$1.000 para contratar, ela precisa ir mais ainda para esse lado de influenciadoras, fazer permuta, parcerias que façam sentido ali, né? Que seja ganha-ganha, faça sentido para ela, faça sentido para a influenciadora, criar esse time é muito mais vantajoso no início. Eu pelo menos investiria, se estivesse começando uma marca hoje, eu investiria em um shooting que você vai gastar 5, 10 mil reais ali para fazer uma coisa ok, eu pegaria esse valor e botaria influenciadora, que vai trazer muito mais alcance do que você que não tem nenhum seguidor lá, 500 seguidores que você falou, aí você gasta um valor desse para produzir, você posta no seu Instagram e você não vai ter alcance nenhum, você vai ter que investir em tráfego, além do investimento que você fez no shooting. Eu acho que o shooting ele é bom para você lançar a marca. Você vai lançar uma coleção, eu acho importante, isso gera credibilidade, isso te posiciona. Só fazer com influenciadora também pode gerar inicialmente uma visão ali de amadorismo, dependendo do nível que você está fazendo. Mas você conseguir fazer uma campanha para você ter um banner de site legal, ter um e-commerce bem feito, padronizado, eu acho isso muito interessante. Mas está sempre querendo fazer produções e não investir em influenciadora, eu acho bem furado, assim, sabe? Eu acho que não deveria. Sim, é muito normal ter o investimento ali da marca na modelagem, Total. no tecido, né, na costura, em tecidos diferentes, e esse é o maior erro. diferentes. Exato, só que aí se você não tem o dinheiro do marketing, de ter uma boa foto, de até contratar outras pessoas, né, para outros influenciadores, é como se você tivesse uma loja no shopping que a vitrine é toda preta. Total. Que tipo, como é que você vai saber que tem um produto bom? Então, Total. é importante a gente pensar na qualidade do produto, mas isso precisa chegar nas pessoas. Isso é o que mais acontece, assim, pra gente,
as marcas que procuram a gente, que são marcas pequenas, que estão começando, isso é o que mais acontece. Primeiro é a dificuldade de produção, então você não tem confecções legais e aí acaba que elas atrasam, dão prioridade para as marcas maiores e você fica ali em segundo plano, então acaba atrasando seu lançamento, perdendo datas comemorativas, e o varejo hoje no Brasil perdeu um Dia das Mães, já era, acabou seu ano. Então, você focar lá na puta de uma costura, cara, é o tecido, não sei o quê, e na hora que você vai fazer a produção pra mostrar o que você fez, não tem dinheiro, você faz um negócio meia bomba e acaba com o teu produto. Então você tem um puta de um produto, mas uma foto horrível, não adianta você ter um bom produto, você vai acabar. E é isso que acontece muito hoje no mercado, de você comprar marcas grandes, marcas super renomadas, com um marketing incrível, você compra o produto, vê um produto ruim. Só que por que você comprou dela? Porque ela te convenceu por causa do marketing, de um bom conteúdo. Então, isso é mais uma teoria de que não adianta você ter um ótimo produto se você não consegue comunicar ele. Sim, e entender a produção é muito importante, porque, por exemplo, pode ter um colã maravilhoso que a marca vai fazer ali de balé, mas aí a foto do site é uma pose de balé. Exato. E você não consegue entender como é que é o colã. Então, tipo, pode ser o melhor do mundo. Se você não souber vender aquilo, mostrar a qualidade do tecido, do produto, mostrar como é que fica no corpo de verdade, né? Não uma pose de balé. Você não tá vendendo a pose de balé, você tá vendendo o produto. Até um gancho para isso esse tipo de produto, que é um produto que você não lança todo mês um colã diferente, você pode até ter uma variação de cor ali, mas você não vai lançar uma modelagem de colã diferente, é algo que eu acho que faz sentido você ter um bom e-commerce, uma boa primeira produção, porque isso pode se perpetuar ali pro ano inteiro, a mesma foto. Assim, o e-commerce, tu diz, tipo, tem um estilo de foto de e-commerce e a produção é outra coisa. Exato, a foto de e-commerce, eu digo ali as fotos valorizando o produto. Então, mostrando, se você tem uma costura diferente, você tem que mostrar que tem uma foto daquele detalhe. Você tem um bordado, você tem um brilho. Não é isso que você vai postar no Instagram. Não, isso é foto de e-commerce. É foto fundo branco, não necessariamente fundo branco, mas uma foto com uma iluminação que valoriza o seu produto, todo o seu site com a mesma iluminação, o mesmo tipo de foto. E aí, depois que você tiver isso, você não precisa ficar reinvestindo nesse tipo de foto todo mês. Você consegue fazer, começar a focar nas influenciadoras para levar tráfego para o seu site. Porque esse é um outro erro da marca pequena. Acha que você abrir um site é igual loja de rua, que a pessoa vai passar na rua e vai entrar na sua loja. O site está ali no buraco negro. Se você não falar que você está ali, não mostrar para as pessoas que você está ali, ninguém vai entrar ali. É tipo um restaurante no subsolo, né? Que sempre fica aquele... Se não tiver aquele vendedor ali na porta e fala, opa, vem pra cá, ninguém vai entrar no restaurante. É igual aquela plaquinha de compra ouro no centro do Rio, né? Ninguém sabe que ele vende ouro, mas tem sempre o carinha ali vem com a plaquinha. E acho que tem os dois lados. Por exemplo, eu falei ali da pose, da foto com pose no e-commerce. Mas às vezes faz foto como se fosse de e-commerce com fundo branco e posta no Instagram. E aí fica aquela Instagram de catálogo de atacado. E aí... Se não for seu foco, não faz sentido nenhum. Você tá rolando feed ali, às vezes você não vai nem receber, não vai ter engajamento nenhum. O Instagram você precisa gerar... Você não precisa ter a foto do detalhe, assim, é legal ter, você mesclar e tal, mas o Instagram é para você gerar desejo. Então você tem que saber quem tá usando. A pessoa que vai comprar a sua marca, ela quer ver quem tá usando aquele produto, como que tá usando, se ela se identifica com aquela marca ou não. E não só mostrar como foi feito, o que foi feito, não é isso, sabe? Então, você entra no Instagram das marcas hoje, das marcas que sabem fazer marketing, quase não tem foto de campanha, quase não tem foto do produto, é muito mais foto de quem está usando, foto de um lugar legal que aquele público gosta de ir, então é muito menos do produto em si e muito mais... Estilo de vida, né? O estilo de vida, o lifestyle e criação de marca propriamente dita, né? Assim, você está criando marca no Instagram, você não está vendendo produto. O produto é uma consequência, a venda do produto é uma consequência daquele estilo de vida que você está vendendo. E legal você ter falado isso, só para te contextualizar mais ou menos o que a gente vê no mercado, né? Porque, enfim, hoje eu, por exemplo, estou trabalhando, fazendo a ponte entre influencers e as marcas, né, de balé. E aí, com isso, você acaba conhecendo um pouco mais o bastidor de quem está por trás da marca, enfim, e mais ou menos as estratégias que o pessoal está usando. E
E aí quando a gente para analisar a grande parte das marcas, eu falo de balé aqui, mas de dança em geral, é porque o balé acaba sendo muito mais proeminente, porque é a maior parte não é a maior parte, mas dizem que o balé está para as mulheres assim como o futebol está para os homens, em termos de praticantes, né? Então acaba que num evento, por exemplo, de dança, por mais que tenha todas as outras modalidades ali, você vai ver uma quantidade muito maior de marcas focadas no público balé, né? Mas assim, só para te contextualizar, então a maior parte delas são pequenas marcas, são marcas ali muitas vezes familiares, né? Então, exemplo, começou ali com a pessoa mesmo costurando e aí aquilo ali foi crescendo, né? E tudo. E tem algumas poucas marcas que já são um porte maior, que aí de fato fazem algum tipo de investimento em campanha, né? Então um trabalho mais outdoor, por exemplo. Mas a grande maioria às vezes tem até dificuldade de ter uma boa foto pro e-commerce, né? E aí você estava comentando, tem que ser uma foto que mostra os detalhes e tal, e o que a Fê falou é bem verdade, assim, tem uma cultura hoje nessas marcas que é o seguinte, elas não costumam contratar modelo, então elas costumam contratar bailarinas. Por quê? Porque por algum motivo elas sempre acham que tem que ali na foto do produto a pessoa tem que estar fazendo alguma pose de balé. E aí hoje eu até me preparando para esse podcast de hoje, eu fui chegar numa marca que é até uma marca um pouco grande assim, e aí, cara, eu não conseguia ver o detalhe do produto, né? E aí tem coisas piores, que às vezes tipo a cor tá totalmente diferente, você vê que a cor ali não é uma cor real, sabe? Então, enfim, eu queria que você comentasse um pouco mais o que normalmente vocês enxergam ali que faz diferença, principalmente pro básico, né? Que é construir um site bem feito ali. O que é o mínimo ali que as marcas elas precisam pensar na hora de construir um site que vai gerar o mínimo de desejo possível para caso alguém entre naquele site, ela vai vender de fato aquele produto. Por que a gente contrata uma modelo? Não é porque ela é bonita. Não é isso. A modelo, ela sabe valorizar o seu produto. Ela é profissional nisso. Quando você traz uma bailarina, por exemplo, ela pode saber, óbvio que pode, mas ela vai estar mais preocupada, até um comparativo, né? Quando você contrata uma influenciadora, muitas vezes cometem esse erro, para fazer foto para o seu e-commerce, a influenciadora ela está completamente focada na sua imagem. Então ela vai fotografar valorizando a sua imagem, a imagem dela, né? Então ela vai fazer a pose que ela se sente bem, ela vai fazer a pose que é para ela sair bem e dane o seu produto. E quando você contrata uma modelo, ela tá ali para fazer o que você quer, é a profissão dela. Então o que você mandar ela fazer, ela vai ter que fazer. E ela sabe posar para valorizar o seu produto. Só que no balé é algo que é muito nichado naquilo ali, né? É algo muito diferente. Então eu não sei nem comentar em relação a, tipo assim, eu acho que isso é muito teste. Eu acho que pode ter uma conversão legal, tipo, um resultado legal, trazer a modelo que saiba valorizar, mas não vejo necessidade em ter a pose do balé na foto do e-commerce. Talvez uma foto por conta de talvez elasticidade, não sei se isso faz diferença, né? Pode talvez o colã um ser mais elástico que o outro para facilitar a pose, isso pode fazer sentido. Então você pode ter uma foto na galeria de produto ali, a última foto, por exemplo, que traga uma pose para mostrar isso, mas talvez o padrão ali, o básico das 4, 5 fotos principais do produto, você ter uma modelo fazendo uma pose que valoriza o produto, eu acho que é muito mais ganho do que você querer fazer a pose do balé para poder para mostrar alguma coisa. Eu acho que você mostra muito menos que é de fato o produto, né? E tem uma outra coisa que além disso também é que muitas vezes, como na maior parte das vezes são pessoas ali ou voluntárias ou enfim que não foram escolhidas a dedo necessariamente para aquela atividade, né? Às vezes a marca ela não vai ter nenhum cuidado de que a modelagem vai bater, por exemplo, com a modelo. Então pode chegar lá na hora que um colã específico não fique legal naquela pessoa em específico. E aí como é que você vai vender
aquele colã se você não tem o básico ali, que é tipo ele vestir bem na pessoa que você está fotografando, entende? Então Total. acho que ainda tem um pouco disso, né? Acho que dá para ter um aprendizado no sentido dos dois lados, né? Que eu quero dizer beleza, a gente tem o lance das influencers, que muitas vezes as marcas hoje têm conseguido de uma forma mais barata, talvez, né? Porque como você falou, é uma modelo ali gerando minimamente, ali você vai gastar uns R$1.000 a diária. Então, se alguém aceita... se alguém aceita menos que isso e tal, então de repente aquilo ali é uma economia e faz sentido para a marca naquele momento. Mas ao mesmo tempo ainda assim dá para ela priorizar algumas coisas, né? Pensar um pouco antes, ver ali a modelagem, ver se os produtos dela têm fit com aquela pessoa, uma prova de roupa. Pode também pensar justamente nessa questão de, poxa, o que eu preciso mostrar do meu produto antes de ir lá para a sessão de foto e tirar fotos aleatórias, né? Quais são os detalhes que realmente fazem aquele colã ser diferente dos outros, né? Então, pensando nesses pontos que você falou, eu acho que tem o cenário que talvez seja ideal, que é tipo um caminho da profissionalização ali, mas tem um meio termo também que nem é digamos, um improviso, mas também que não chega a ser aquele investimento ali maior que muitas vezes as marcas ainda não podem ter, né? Então, não necessariamente você precisa de um grande investimento para fazer uma sessão de foto. Eu acho que a escolha de um bom fotógrafo, isso é primordial, que entenda de luz, isso é primordial, entenda de iluminação. Então, fotografar hoje, cara, qualquer um fotografa, ainda mais com as câmeras que a gente tem hoje. Mas a pessoa que entende de luz não é qualquer um, e isso faz total diferença numa boa foto para uma foto ruim. Hoje a gente entrega um serviço completo com direção, produção executiva, catering, tudo mais. Só que você não precisa contratar isso da gente, sabe? Se você faz uma mínima pesquisa ali no Pinterest, você consegue pegar marcas de relevância para você, cara, monta ali uma apresentaçãozinha, leva isso impresso no dia, com os ângulos que você acha legal e tal, isso já é 90% a mais do que a galera chega para ela numa sessão, entendeu? Então, assim, eu acho que esse mínimo planejamento antes da sessão já te dá um salto de qualidade muito boa, sabe? Léo, e dicas práticas que você daria assim, para essa pessoa que não vai investir, por exemplo, nisso tudo, mas que ela vai conseguir fazer alguma coisa, colocar em prática alguma coisa, tipo, entender alguma dica de luz, por exemplo, como que você pode mostrar a qualidade do produto. Talvez entender o que é uma qualidade boa e uma ruim, né? A gente já falou sobre que no site não é legal você ficar fazendo muita pose, por exemplo, no balé, né? Tem que entender sobre o produto. Mas como que a gente pode valorizar esse produto para quem tá começando agora, uma marca nova, por exemplo? Primeiramente, a ideia da iluminação, acho que é o primordial. Então, se o fotógrafo ele entende de luz, ele já vai conseguir entregar uma qualidade boa, mesmo se você não souber direcionar ele. Se ele tiver um bom gosto, ele vai conseguir direcionar bem. Mas uma boa iluminação, o que é uma boa iluminação? Não é uma iluminação estourada, sabe? Uma luz estourada, que você tem um produto branco, que o produto não aparece detalhe. Então, eu gosto muito de ter um fundo um pouco mais off para destacar o modelo, um pequeno desfoque ali sem ter ficar com a modelo chapada no fundo, com uma luz, uma sombra marcada, ter o cuidado do fundo não tá sujo, do piso não tá sujo, isso já traz um profissionalismo na sua marca, um cuidado que as pessoas veem que já também te posiciona bem, e também essa questão das fotos minimamente padronizadas. Então, você tem ali, hoje, a média dos e-commerces é usar 5 fotos, por exemplo, numa página de produto. Você tem ali um padrão, todos os produtos têm uma foto de frente de corpo todo, ter uma costas corpo todo, ter um meio corpo plano americano ali padronizado. Então, se você consegue ter esse mínimo padrão, eu acho que traz mais credibilidade, fica mais bonito. Não necessariamente isso precisa ser feito, mas eu acho que fica mais legal. Quando você entra no e-commerce e vê ali a página da home, todas as fotos padronizadinhas, a mesma cor de fundo, o produto com a cor certa, isso já traz muita credibilidade e outra, minimiza alguns custos extras. Então, se você vende um produto
azul escuro chega no cliente um Roxo. roxo, já era, você vai ter custo de logística reversa. Então, isso é o mínimo que você tem que prestar atenção, e um bom fotógrafo vai conseguir te ajudar nisso, e não só ir ali e fazer as fotos com qualquer iluminação, uma luz dura, marcada, contrastada. Eu acho que uma luz de e-commerce tem que ser uma luz suave, sabe, com pouca sombra, e o foco no produto, sempre. Você contratar uma pessoa que vai focar mais nela, já era, acabou seu plano. Sim. Faz de novo. Isso seria para o e-commerce, Pro né? e-commerce. E para campanhas, porque você também trabalha com campanhas, Sim, total. né? O que você daria de dica, assim? Acho que você já falou de ter uma estratégia, de Sim. ter um mood board, né? De saber mais ou menos o que vai acontecer ali, mas quais são as suas dicas práticas para a campanha mesmo? Cara, campanha é um mundo infinito. Aí vai muito da sua criatividade, assim. Você pode fazer uma campanha externa, na praia, no centro do Rio, enfim. É onde você achar que faz sentido para sua marca. E outra, fazer a campanha com esse pré-planejamento. Então, começa buscando referência. E um erro que eu vejo a galera ter, e isso acontece muito, já aconteceu muito comigo quando eu fotografava algumas produções, era contratado como fotógrafo, né, por fora lá do Collect Labs. Eu chegava numa produção, tinha um mood board lá, fotos lindas, mas nenhuma casava com nenhuma. Eram só fotos legais. E nenhuma tinha uma linha de raciocínio. Então, quando você vai buscar uma referência, não adianta você só ir salvando o que você acha bonito, sabe? Tem que fazer sentido. Tem que fazer no todo. sentido, total. Então, isso também é algo que a galera peca. Chega lá com o mood board, mostra pro fotógrafo, só que tem 10 referências de luzes ali, cada uma de um jeito, e ela não sabe nem definir. Então, você conseguir pelo menos ter uma linha de raciocínio naquele mood board, eu acho que também é o mínimo. E você consegue fazer até foto de celular, se você tiver um bom direcionamento, conseguir ter, minimamente estudar a luz, assim. Eu acho que o ponto principal, cara, em qualquer tipo de foto, até para você criar conteúdo com o celular, é você entender de luz. Você vai pra rua, você saber posicionar a pessoa que você vai fotografar numa posição certa, numa sombra, numa contra-luz, enfim, depende do que você vai fazer. Mas luz é o que transforma uma foto, sabe? Não é edição, não que muita gente também troca o céu, troca modelo, bota filtro, fica aquele céu azul turquesa. Então, mas se você tiver uma foto com uma boa iluminação, cara, a foto já sai basicamente pronta. Legal. E você estava falando, né, nesse contexto da campanha, né, o que você acha que talvez você tem visto aí de tendência das marcas? Como que normalmente eles escolhem ali, por exemplo, qual que vai ser a campanha da vez, no que eles vão focar, enfim, como que você vê o pessoal organizando nesse sentido? Boa, eu não acompanho muito essa parte. Quem acompanha isso é a Gabi, meu trabalho é vender e passo para ela resolver. Mas uma tendência que está muito em alta, mas eu tenho minhas dúvidas, é a inteligência artificial. Acho que está todo mundo querendo surfar esse hype de alguma forma, quer inserir inteligência artificial na sua campanha. Eu acho que isso vai ser um boom que vai dar, mas depois isso vai cair. Existem muitas possibilidades legais com IA, e a gente consegue ter muitos resultados bacanas, mas tem que tomar cuidado. Também não adianta você começar a só usar IA e você não ter mais essa humanização que eu acho que as marcas conceituadas hoje no mercado, as grandes marcas conseguem, né? Então, a tendência que eu vejo para os próximos, vamos dizer aí, sei lá, 5 anos, menos até, é a IA muito em alta, mas depois eu acho que vai ter uma queda para a galera voltar a ter conteúdos orgânicos que humanizam a marca, entendeu? E nesse contexto, eu sei que você está com um projeto, né, de desenvolvimento de tecnologia lá na Collect Labs, focado em IA. Quer compartilhar um pouco enfim, o que vocês estão brincando lá? Cara, eu acho que, de novo, assim, a IA é um mundo infinito, e a gente começou a olhar muito para esse lado, para diversas áreas da empresa, tanto os processos internos, comercial, e um lado que eu comecei a ver é a parte de foto de e-commerce. Então, eu acho que o e-commerce é um tipo de foto que é um padrão ali que se usa, e a marca pequena
ela ainda tem dificuldade em fazer boas fotos. Mas a gente precisa tomar cuidado com algumas questões éticas, assim, né, do mercado audiovisual como um todo, todos os profissionais, maquiador, modelo e tudo mais. Mas eu acho que a marca pequena, que não está começando agora, não tem capacidade de fazer uma boa foto, de contratar uma boa modelo e tal, ela consegue ter resultados muito legais com IA. E aí a gente está desenvolvendo uma IA própria, focado em e-commerce. Então, a gente consegue hoje ter uma foto, por exemplo, a dona da marca, ela consegue fotografar ela ou alguma colaboradora da empresa com um iPhone, numa parede neutra ali, sem uma puta estrutura, com uma iluminação básica, pode até ser luz natural, e a gente transforma essa foto em uma foto profissional, criando uma modelo virtual, né, uma modelo em IA, colocando um fundo ali de e-commerce, ou um fundo que a gente definir focado no e-commerce, e aí ela tem a possibilidade de ter uma foto profissional com uma modelo no perfil que ela quiser, sem ter grandes investimentos. Então, é um produto que a gente está bem animado assim, no que a gente está construindo. E uma outra possibilidade é você conseguir ter diversos perfis de modelos para um único produto. Que, por exemplo, a marca, quando ela faz um e-commerce e ela faz ali só com uma modelo, ela está limitada àquele perfil. Então, se ela fotografou com uma modelo loira, branca, de olho azul, e ela tem uma grande parte do público dela, muitas vezes, vamos dizer, que não se identifica com aquele perfil, ela vai ter uma grande parte da marca, do público dela, olhando para aquela foto e não se identificando, e não gerando desejo naquele produto. Então, você ter aquele mesmo produto com diversos outros perfis, eu tenho essa teoria para mim, que isso é um golaço, assim, se você consegue ter. Que você consegue se identificar com diversos perfis de gente para olhar para aquele produto de forma diferente. E a IA consegue trazer essa possibilidade hoje, e a gente tem lá o mesmo produto com diversos perfis, até pra gente fazer teste AB, né? Então, cara, vou testar esse vestido vermelho aqui em uma modelo negra, vou testar em um modelo ruiva, vou testar numa modelo branca, uma modelo negra de 18 anos, uma modelo negra de 50 anos, e a gente consegue entender qual perfil de modelo vai converter mais, até para depois a gente entender qual é o perfil, e a gente contrata um modelo de verdade ali, né, sem IA, naquele perfil, sem você precisar ficar investindo, dando tiro errado, sabe? Às vezes você dá um tiro ali numa modelo que não vai converter. Isso acontece muito. A gente contrata uma modelo e ela não funciona para aquela marca. E não tem muito o que fazer, sabe? A gente acredita naquilo, mas é uma base de teste, entendeu? Então seria mais uma questão de otimizar o investimento, né? E possibilitar também que, às vezes, a marca pequena que não conseguiria contratar mais de uma modelo, né? Sim. Ela tem ali uma possibilidade maior ali de testar perfis diferentes. E ganhar agilidade, né? Então você consegue, em vez de você precisar agendar um novo shooting, contratar todo mundo, esperar um mês para aquela foto ficar pronta, em um dia você troca aquela foto, veste um novo perfil para ganhar agilidade. O varejo hoje exige agilidade, entendeu? Isso é um ponto engraçado de você comentar, porque assim, as marcas de dança, né? Muitas vezes elas só têm uma coleção por ano. Por quê? Vou tentar te explicar o motivo. É que muitas delas hoje ainda elas vendem muito pouco mês a mês. Elas acabam vendendo mais em datas específicas. Principalmente hoje o festival de dança, mas festivais em gerais de dança, onde essas marcas elas vão montar ali stands, né, como se fosse uma feira, e aí, como tem muita gente daquele nicho em específico passando naquele momento, para muitas delas é o pico. Em 2 semanas ela vende ali o grosso do ano inteiro. Só que, será que essa marca ela não está vendendo ao longo do ano porque talvez ela não esteja movimentando? Né? Eu acredito muito nisso. Tipo, será que se ela de repente não fizesse, por mais que beleza, só tem um festival durante o ano, mas será que se ela de repente não focasse em coleções menores,
coleções exclusivas que de repente né, a gente tem um exemplo legal disso, que é uma marca aqui de Niterói da parte de corrida, que eles sempre focam em coleções meio que relâmpago e sempre esgota, enfim. Então, quais outras estratégias que você acha, ou então talvez assim, baseado nas marcas que passam por lá, tem um número mágico de quantas campanhas, quantas coleções, assim, tipo, o que você sente nesse sentido em relação a ter coisas para trabalhar ao longo do ano? Não acho que tem um número mágico, não vejo problema nenhum ter uma coleção por ano, uma coleção para a vida, mas eu acho que tem que saber trabalhar esse produto, como é que eu vou falar? Não é reutilizando, né? Dando uma nova cara para ele sempre. Então, se você só tem um produto, uma coleção por ano, não vai fotografar esse produto uma vez para ficar um ano com ele. Porque, às vezes, foi o que eu falei do perfil do modelo. Às vezes você fotografou com uma modelo que metade do seu público não se identificou com ele, você vai ficar um ano com essa foto daquele público não se identificando. E quando você refotografa esse produto com um outro perfil de modelo ou até com uma outra modelo do mesmo perfil, se você for bem assertivo ali, você dá uma nova cara daquele produto e parece que aquele é um produto novo. Então, eu sempre falo isso para as marcas que lançam poucas coleções, não fique com a mesma foto durante mais de 6 meses. Assim, eu acho 6 meses até muito. E se você consegue ir refotografando esse produto com perfis de modelo diferente, você vai dando essa nova cara, e eu acho que isso é um golaço assim, para você conseguir trazer uma nova vida e tá sempre trazendo novidades sem trazer novidades. E uma outra estratégia que eu acho que é muito legal, e isso está muito em alta no mercado, é você fazer parcerias com influenciadores para produtos. Então, você vê aí a Manu City com aquela balinha Gummy, você vê a Malu Borges também com uma outra marca, Gustavo Lima lançando marca de perfume, a Ludmilla lançou também uma outra marca, as modelos de fora, né? A esposa do Justin Bieber lá, que eu esqueci o nome dela, a Hailey, ela acabou de vender a marca dela por 2 bi, e a marca 2 bi, né, se eu não me engano, e a marca tem 2 anos. Então, você trazer fazer parcerias com pessoas de relevância do seu mercado para lançar colaborações, isso para mim, sim, é top 1 de estratégia de você conseguir ganhar um alcance, porque você vai estar, de fato, trazendo aquele fã daquela pessoa para comprar, e o fã gasta dinheiro, o fã compra. Então, assim, lançar coleções colaborativas, até com outras marcas, coleções temáticas, né? Collabs, eu acho que isso é muito legal, sabe? E não precisa ter uma puta de uma coleção grandona, não, cara, lança ali 2 produtos juntos, que aquela pessoa vai assinar, faz um pequeno lançamento daquilo ali, monta uma estratégia de postar aquilo ali em collab, eu acho que isso é muito legal. Ainda tem, pensando aqui, ainda tem pouca marca que acaba fazendo isso, assim, eu conheço algumas que, por exemplo, eu já vi uma que fez uma coleção voltada para princesas da Disney, algo nesse sentido, teve um retorno legal. Já vi também marca fazendo coleções, mas normalmente acabam sendo coisas mais pontuais ali com influenciadores, mas a grande maioria mesmo pega ali cores principalmente, né, e alguns desenhos e lança ali uma coleção meio que generalista, né? E é isso, aí bota para vender nos festivais, e aí ao longo do ano acho que fica aquela luta ali de, cara, o que eu faço aqui para movimentar, para tentar fazer minha marca virar, sobreviver ao longo do restante do ano, assim, né? Mas uma coisa que você falou que me remeteu a uma marca, né, que faz muito isso, é a Insider, por exemplo, né? Insider é basicamente, agora eles estão ampliando um pouco a gama de produtos, mas eles começaram tipo com uma camiseta. E aí tu pensa assim, cara, que desafio, tem um time de né? influenciadores, se eu não me engano, de mais de 1.000 pessoas. Então, era isso que eu ia comentar. Aí eu fui analisar essa marca uma vez e eu falei, cara, como é que uma marca vende... mais de 600 milhões esse ano. Mais de 600 milhões? Caramba, muita grana. Mas eu ficava pensando assim, cara, como é que uma marca com uma blusa só, cara, e os caras, tipo... Mas agora tem muito produto. Eu entrei esses dias no site deles, tem muito produto. Mas é 100% digital.
Sim. digital. 100%? Mas assim, depois eu fui analisando, Mas, se você abre o perfil da Insider, basicamente são criadores de conteúdo. É só criador de conteúdo e a maioria deles falando de um produto, Tech T-shirt. Todo mundo fala de um produto que é o carro-chefe onde eles começaram. E aí você entra no site, eles têm diversos outros produtos. Porque eu acho Mas o que eles divulgam é um produto que é essa Tech T-shirt ali, que é o carro-chefe deles. Até talvez porque eles já entenderam ali, baseado nos dados deles, que a pessoa precisa comprar a Tech Shirt para comprar os outros produtos. Até porque imagino que, não sei, tá? Tô supondo aqui que o Tech, de repente, a Tech T-shirt talvez seja um dos produtos mais baratos ali, né? Porque se você vai pensar numa calça Tech, aí já deve ter um custo mais agregado, um casaco. Eu acho que não seja nem por conta um dos valores dos produtos mais baratos, não. Sim, eu acho que é, de fato, onde eles começaram e onde eles ganharam relevância. Então, a galera conhece eles por conta da Tech T-shirt. Você falou que entrou no site e tinha uma porra de produtos. Você nem sabia que tinha vários produtos. A Minimal Club também é outra que eu sou cliente, assino essa Minimal Club e eles ganharam muita relevância com o clube de assinatura. Você paga lá um valor por mês, a cada 3 meses recebe um lote de produto e eles ganham um boom de venda bizarro, assim, que eles antecipam aquela venda e eu não quero me preocupar, a cada 3 meses recebo tantas peças e agora eles começaram só com t-shirt e hoje eles têm diversos produtos, tem cueca, calça, é só masculino, né, mas basicamente meu armário é todo deles hoje e eu não me preocupo, a cada 3 meses chega um pack pra mim lá, um correio com meus produtos, pago mensal e não preciso ir no shopping comprar. Então essa questão também da comodidade no mercado atual é muito relevante, muito relevante. Se você conseguir, como que você tira essa dor do cliente, dessa geração de hoje em dia que é muito imediatista também, né? E não quer ir no shopping, não quer ficar procurando roupa, você resolve esse problema deles, entendeu? Isso é entender bem o público-alvo, né? Porque tem gente que é rato de shopping. Total. Que qualquer oportunidade está no shopping. Total. Tem gente que odeia, né? Exato. Eu sou um que odeio. Quando eu vou pra comprar alguma coisa. Assim, tem gente que vai comprando um pouquinho todo mês, né? Quando eu vou depois de um ano, gasto uma fortuna, mas eu resolvo no próximo ano. Não quero ficar aí. Não vou. Se a gente parar para analisar, assim, acho que marcas de balé, não de balé, mas ali de dança com loja própria é algo relativamente novo, né? Na verdade, um dos braços mais fortes de vendas dessas marcas, talvez até pela comodidade, é a própria escola de balé. Então, muitas das marcas elas revendem, né, ali, e aí a escola de balé compra, e aí a própria escola de balé já tem ali um colã ou outro, já tem uma sapatilha, então a pessoa chegou lá, está precisando, ela vai lá e compra. Então, na verdade, esse movimento de uma loja mais para mostrar o estilo da marca, até lojas em shoppings, tem sido algo relativamente recente, assim. Nesse mercado. Uma tendência do varejo as lojas físicas se tornarem lojas de experiência, né? Então você tem muitas marcas hoje que não tem nem mais estoque na loja. Você vai lá, compra e recebe em casa. Então, como que você consegue usar aquela loja, aquele ponto físico como um ponto de encontro para sua comunidade? Como que a pessoa vai lá, não vê um colã e vai lá se conectar com alguém, ter uma experiência diferente e a compra do colã é a última coisa que ela vai pensar, né? É uma consequência da experiência que ela está tendo. Então, eu, por exemplo, não enxergo muito uma loja física só de produto de balé. Sabe? Acho que eu nunca vi, na verdade, né? Nunca observei. Deve ter, mas como que essa loja de balé, que não é todo mundo que está passando no shopping que vai comprar, que não é todo mundo que vai de balé, ninguém vai entrar ali para ver um colã só porque quer ver um colã, e só se essa pessoa for desse segmento. Como que ela consegue trazer a comunidade dela ali para dentro, para usar aquilo ali como uma experiência, ponto de contato, e depois essa pessoa às vezes nem vai comprar ali, ela vai chegar em casa, vai ver um Instagram, vai passar no feed, olhou, poxa, eu lembro dessa marca no shopping tal, que eu passei, não, entra no site e compra, entendeu? Então acho que o ponto, essa integração também do digital, né, que chamam da integração do físico com o digital, é algo muito importante que vem mudando muito o varejo aí nos últimos anos.
Léo, e a gente falou sobre muitas dicas aqui, né, do que, como as pessoas podem melhorar ali as marcas e tudo mais. E qual que é o resultado de, tipo, uma marca completamente amadora, assim, que ela começa a aplicar esse tipo de coisa, de deixar mais profissional o e-commerce, fazer campanhas e tudo mais, entender exatamente o que está fazendo. Qual é o impacto financeiro para essa marca? Tu sabe dizer? Não necessariamente financeiro, né? Percepção de valor, às Eu vezes. acho que é aquela velha ditado, né? Que a primeira impressão é que fica. Então, de novo, o Instagram, a rede social, é o primeiro ponto de contato dessa marca com o público. É o jeito mais fácil dela ter o primeiro contato com o público dela. E se você tá rolando ali, né? O cliente dela tá rolando, o público-alvo dela tá rolando o feed. Caiu numa foto legal, entrou no site. Cara, aquele site completamente amador, foto ruim, ele vai sair e não vai comprar. Então, você tá... Aí tem uma outra marca nova, e hoje isso é interessante falar que essa nova geração, né, do pessoal, da galera mais nova, que Instagram, TikTok ali o dia inteiro, o TikTok Shop hoje é um case muito legal, que o pessoal sabe criar conteúdo. Cara, a marca daquela menina ali de 16, 18 anos, ela bate de frente com uma marca grande. Porque ela tá criando um puta conteúdo, ela tá criando uma comunidade que a marca grande tá sofrendo para criar. E é isso, assim, se você tem ali o seu produto maravilhoso, a tecnologia incrível, aquele tecido incrível, caimento incrível, a pessoa passou o feed e a sua foto é ruim, primeiro que ela não vai nem clicar. Se você conseguir fazer ela clicar, talvez num tráfego ali, ela vai entrar no seu site e vai olhar e falar assim, cara, isso aqui não vai chegar, sabe? Não vou comprar. É golpe. Ou então, às vezes, o preço não condiz, né, com o que ela tá vendo. Também tem isso. Uma boa foto, você consegue justificar o preço do seu produto. Porque colã é caro. Colã é uma malha, né? Malha é um negócio super difícil. Imagino que seja difícil de fotografar também. Mas malha é uma confecção super complexa, assim. São poucas pessoas que sabem modelagem. Inclusive, a gente só não abriu uma marca de balé porque a gente foi começar a pesquisar sobre questão de produção e era um inferno, assim. Aí eu falei, cara, não quero mexer com isso. Eu já tive marca de roupa e é inferno. Eu falei, cara, não quero mexer com isso, eu quero ajudar as marcas de outra forma, né? E aí a gente, mais ou menos uns 2 anos, a gente tem focado mais nesse sentido. Mas... então eu imagino que é isso, cara, tipo, não é um produto que você consiga colocar muito barato a ponto de você poder ter uma foto ali de qualquer jeito, ou um conteúdo de qualquer jeito e a pessoa vai lá, isso aqui é bom, vou pagar ali 150, uma 200 reais. Uma foto boa de cara, você consegue ver o valor no produto, a pessoa consegue ver que você está investindo, que aquela marca ali investe em ter um conteúdo de qualidade, então... De cara, você já consegue aumentar o preço do seu produto. Mesmo que o seu produto já seja caro, você consegue justificar o preço do seu produto. Então, acho que o ponto principal de qualquer um que abre uma marca é investir em um bom conteúdo, investir em uma boa foto, que isso vai trazer retorno com certeza, sim, com certeza. Eu não tenho dúvidas. É a sua vitrine, né? Exatamente. Tem alguma forma, assim, de você saber, mais ou menos, separar um dinheirinho pra investir em foto? Tipo, tu tem alguma dica nesse sentido? Cara, é porque isso depende muito do nível de maturidade da pessoa que está abrindo a marca, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma menina jovem ali, um adolescente, ou sei lá, 20 e poucos anos, que muitas vezes não tem investimento, está abrindo aquilo ali por paixão, porque ama o balé, tem uma veia empreendedora e quer fazer... e não tem investimento, essa pessoa vai ser muito mais difícil do que uma pessoa que, cara, já estabilizada, que decide abrir uma marca, já tem uma família, né? Não vai abrir uma marca no risco, e ela já vai abrir a marca com todo o seu planejamento financeiro feito. Então, é meio difícil, né? Responder assim como que ela... quanto que ela precisaria e tal, porque... Mas você não tem um cálculo que você faz? Porque eu te conheço já. Tem. O cálculo que eu faço é o seguinte, vamos supor, você tem lá... vamos botar aqui a marca que ela vai investir 5 mil reais vamos botar 10 mil para ficar mais fácil a conta. 10 mil numa sessão de foto. A conta que eu faço para a pessoa saber se aquilo ali faz sentido, vai dar retorno para ela ou não Você vai lançar 10 modelos diferentes,
e cada modelo 100 unidades. 100 unidades. E aí a gente tem 1.000, uma peça, uma grade de 1.000 peças. Você está investindo 10 mil, você está tendo um custo de R$10 por foto. E aí vamos supor que você vende... Quanto custa um colão Por hoje? foto? Quanto custa um colão hoje? 200, 300 reais. Tá, Fácil. R$300. Isso, quer dizer, vai depender do nível de colã, mas Sim. uma média aí eu acho que deve Tem ter... de 100 também, 100 e pouco. Varia. Aí Bota a 200. gente tem ali R$10 por look, né? Por produto vendido, você tem um custo dentro daquele produto. R$10 hoje. Se você vende por R$300, se você vender por 310, faz diferença para o seu público? Ver uma foto incrível para uma foto de um produto com uma foto super amadora, isso vai gerar desejo nele? Então é muito essa conta que eu faço, porque você pensar, pô, é R$10 mil, não tem R$10 mil, mas se você embute esse preço ali, R$10, com certeza vai gerar muito mais credibilidade e vai gerar seu estoque muito mais rápido. E como é um custo, é um produto normalmente porque é malha, tem um custo mais elevado e tudo mais, né? Acaba que fica até muito mais barato do que o frete, por exemplo. Sim. Pode ser que o frete impacte mais na venda do que a foto ali, né? Total. E na verdade vai te ajudar a transmitir aquela mensagem e tudo, né? É isso. Eu sempre faço essa conta com a galera que tá, porra, olha o preço final, né, da proposta, não olha tudo. Cara, olha isso aqui, será que R$10 vai fazer diferença no teu produto? E muitas vezes esse valor é até menor, sabe? Mas na marca pequena, que ainda não tem uma grade de mil, acaba que esse valor às vezes impacta, é normal. Mas você também não precisa gastar 10 mil numa produção. 10 mil numa produção de e-commerce hoje é uma produção que você consegue fazer super legal, uma produção muito boa, que vai fazer diferença no final. Mas você consegue fazer uma produção muito menos otimizada, sem ter que contratar todos esses serviços, que por exemplo, o nosso aqui, que a gente entrega tudo pronto. Você consegue fazer isso tudo de uma forma muito mais otimizada, entendeu? Legal. Pra gente já encaminhando pro fim, se você, pra galera aí que realmente está sentindo essa vontade, essa necessidade de melhorar, né, na marca, melhorar a forma que tem lidado com o marketing, com as estratégias e tudo, se você pudesse dar uma só dica, qual dica que você daria? Investe em produção de foto. Não, assim, eu acho que para marca pequena, investe em influenciador. Investe em parceria com o influenciador. Eu acho que é a dica principal, assim. Depois você pensa na foto. Mas também você não pode investir no influenciador e entrar no seu site nem ter problema para calcular o frete. Demorar uma vida para carregar lá. Então, mas o influenciador no mercado atual, no momento que a gente está vivendo, é a dica principal, assim, que eu dou. Legal. E quer fazer um merchan? Sempre bom, né? Não, merchan não. Eu acho que, cara, você tá procurando tá com dificuldade de fazer produção. Hoje a gente não é mais focado em marca pequena. Não que a gente não atenda, só porque antes a gente tinha uma precificação focada para esse mercado, hoje a gente não tem mais. Mas se você tá com dificuldade de fazer esse tipo de produção, não consegue fazer esse tipo de produção, ou você acha que você tá no momento de dar um passo a mais com a marca, procura a gente troca uma ideia, a gente consegue montar um planejamento anual para sua marca, consegue entender de fato se faz sentido você produzir um e-commerce, se faz sentido você produzir uma campanha. A gente dá essa consultoria inicial nesse primeiro papo. Então, se tiver nesse momento aí, cara, chama a gente que a gente troca uma ideia. Top. Bom demais. Bom demais. A gente vai deixar as redes e o site ali da Collect Labs aqui fixado no vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, né? que tenha ajude aí as novas marcas, que tenha trazido insights para vocês. profissionalizar. E até a próxima. Boa. Obrigado.